Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui nessa noite de terça-feira para mais um estudo da doutrina espírita do canal ABBM TV. E hoje nós vamos conversar sobre mais um tema da doutrina espírita. Antes que eu continue, meu nome é Brando Vargas, eu sou trabalhador da ABEBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Bom, então hoje, na verdade, vamos conversar sobre o ensinamento de Jesus, é claro, observando a ótica espírita. Vamos hoje conversar sobre dores, vamos conversar sobre sentimentos, sobre doenças, sobre perdas, por assim dizer. Como lidar com tudo isso? Entender a proposta da visão espírita sobre aquilo que enfrentamos é, na verdade, compreender que há infinitas vidas, porque nosso espírito ele é imortal. O que morre é apenas o corpo de carne, o corpo material, ou corpo menos denso. O espírito, gente, permanece numa nova vida, num mundo mais denso, né? Ou seja, no nosso mundo. Renascemos infinitas vezes e em cada vida seguiremos aprendendo e evoluindo, porque Deus é muito mais justo do que muitos imaginam e muitos propagam. Deus não nos deixaria com apenas uma chance, uma única vida, que na maioria das vezes não dura, gente, nem 100 anos. O que são esses 100 anos? Se compararmos com a natureza, com os astros que compõem todo o universo, é nada. Então a eternidade é muito tempo. E é por isso que, na visão espírita, Deus também não permite que ninguém sofra penas eternas. Não existe penas eternas. Deus dá a todos a chance de redenção através das reencarnações. Então, as dificuldades não são castigos, mas sim provas, ou seja, oportunidade de aprendizado que a alma enfrenta para sua evolução. Elas surgem como consequências de ações passadas ou desafios da vida presente, convidando à reflexão e ao aprimoramento moral.
O sofrimento, nesse contexto, é uma ferramenta que estimula a paciência, a resignação e a prática do amor ao próximo. Assim, cada obstáculo pode revelar lições profundas, fortalecendo caráter e aproximando o espírito da verdadeira felicidade. Aceitar e compreender as dificuldades é, portanto, caminhar conscientemente rumo ao progresso espiritual. A moléstia incurável no corpo denso é o reajustamento da alma eterna. A doença não é a causa, e sim consequência de energias negativas, por assim dizer, que transitam em nossos organismos espirituais, transmitido ao organismo físico. O perispírito, ou corpo espiritual, tão explicado pelo apóstolo Paulo, absorve energias ruins produzidas por nossos pensamentos, por nossos atos, e as reflete para o corpo material, para o corpo físico. Paulo, inclusive, fala sobre o corpo espiritual, principalmente na primeira carta aos Coríntios, lá 15 ao 44, 47, onde descreve a ressurreição como a passagem de um corpo natural, ou seja, físico e terreno, para um corpo espiritual, celestial e vivificante. Semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então, a ressurreição apontada por Paulo é, na verdade, a reconstituição do espírito ao corpo espiritual para cada vida. E na reencarnação, né, e a reencarnação, né, que é o retorno à vida material, será um corpo mais denso, um novo corpo, o mesmo espírito. Paulo reforça a ideia de que não há mais vida para o corpo material após a sua morte, para o corpo material. O que há é a continuidade da existência através do espírito é imortal. Bom, então agora vamos aqui fazer uma leitura da página texto inicial, né? Já tem a ver com aquilo que a gente vai conversar. Então, o texto vai ser perante a enfermidade, do livro Conduta Espírita, um texto ditado pelo espírito, não é o Emmanuel, tá? Se não me engano, é André Luiz. Vamos ler Perante a Enfermidade, lição 35, livro Conduta Espírita. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo, ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser, com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço de cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la, com desassombro e com formação. A intensidade do sofrimento varia segundo, né, a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mental em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, esse texto foi ditado
pelo espírito de André Luiz. Agora vamos à nossa prece de início. Vamos todos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, pedir proteção, amparo e inspiração da espiritualidade amiga, para que possamos aqui escorrer com naturalidade a nossa conversa de hoje. Pedindo permissão para iniciar, a Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Tá aí falando aqui sobre saúde, sobre doenças, começando nosso estudo de hoje, né, perante a enfermidade. Nós temos que a Organização Mundial de Saúde ainda define saúde como um estado completo bem-estar físico, mental e social. Na visão espírita, a criatura pode se apresentar aparentemente saudável durante o período, mas já trazer no perispírito, corpo espiritual, como falamos até, né, Paulo já falou sobre isso na primeira carta aos Coríntios, então já pode trazer no perispírito, corpo espiritual, as marcas de doenças que poderão ou não eclodir um pouco mais adiante, vai depender de nós, da maneira que a gente está vivendo, né, e por aí vai. Conforme a maneira que a gente pensa, que a gente age, então, de acordo assim, vai ocorrer de acordo com a lei de ação e reação, a lei de causalidade. A Organização Mundial de Saúde estabelece que saúde é o resultado de três fatores que se conjugam. Primeiro, a harmonia física, segundo, a mental e terceiro, a social. E o espiritismo pode acrescentar isso aí com a questão da espiritual. E todo cristão deve acrescentar como mais um quesito Jesus, o modelo e guia para todos nós. Então, a ciência, ela evoluirá muito mais quando passar a considerar além da matéria. É preciso observar o ser, o espírito, as suas emoções e seus sentimentos. A doença e os obstáculos não são os inimigos a vencer. Na verdade, são professores com os quais temos muito a aprender. A questão saúde e doença está profundamente vinculada, como acabei de falar e repito, à lei de causalidade, à lei de causa e efeito. Não é correto, então, falar em karma, pois o Ser Supremo não castiga. Deus não castiga. André Luiz explica no livro Ação e Reação, inclusive falando sobre essa questão do karma, né, que karma designa causa e efeito. Por quê? A toda ação corresponde uma reação. Quer dizer que está ligado às ações que praticamos, às vezes de vidas passadas e às vezes até dessa vida mesmo. Do jeito que as coisas estão aí, com transição planetária, tudo mais rápido, velocidade danada. Assim, o que chamam de karma seria, na verdade, uma espécie de débito, que faz parte do sistema de contabilidade, por assim dizer, da justiça divina. Quitar débitos, então, de vidas passadas, podemos dizer que não significa sofrer exatamente da mesma forma que fizemos com os outros. Eu fiz daquele jeito, vou sofrer desse jeito. Não. A lei de causa e efeito atua de modo moral e educativo, e não meramente punitivo. Então, o sofrimento que enfrentamos, os sofrimentos, né, em uma existência, né, é oportunidade de aprendizado, de reparação, ajustada às nossas necessidades espirituais. E não é uma repetição literal daquilo que causamos aos outros. Então, após a demonstração lá no Monte Carmelo, o Deus de Israel, né, se provou perante os sacerdotes de Baal, remetendo ao Antigo Testamento, tá, sobre Elias. Logo depois, Elias ordenou que os 450 sacerdotes de Baal fossem executados. Está lá em Reis, tá? O próprio do livro de Reis, do Antigo Testamento. O próprio Elias participou do julgamento de execução. Elias, cerca de 6 a 7 séculos depois, renasce como João Batista. Ele foi decapitado, como nós sabemos a história. Então, ele não precisou morrer 450 vezes da mesma forma como executou os 450 sacerdotes. A reparação não é sofrer da mesma forma que causamos sofrimento.
mas aprender com os erros, corrigir nosso comportamento e passarmos a praticar o bem. O que mais importa para resolver os erros de outras vidas é o arrependimento sincero, a prática do bem, a caridade, o perdão e a reforma íntima. E vamos desenrolar um pouco mais sobre isso já já. A reparação se dá pelo esforço moral, pelas atitudes corretas. É importante desenvolver a reforma íntima, que significa transformar pensamentos, sentimentos e atitudes. A principal forma de reparação é essa. E aí, para a gente poder já entender um pouquinho mais essa questão, vamos remeter à questão de vida passada, porque sem essa questão da reparação das vidas passadas, da reencarnação, fica um pouco difícil compreender até quem nós somos. Então, vários estudiosos ao longo do século XX constataram, por observação e pesquisa, por exemplo, marcas de nascença, alguns tipos de doenças e também lembranças recorrentes em sonhos que podem estar relacionadas a outras encarnações. Ian Stevenson, pesquisador norte-americano, estudou crianças que tinham lembranças da última encarnação, memórias que duravam até a idade de mais ou menos 7 anos de idade. Nesses estudos, foi possível observar que as crianças tinham uma facilidade de falar de acontecimentos que não eram relacionados à vida atual que elas levavam, despertando então o interesse de vários pesquisadores nesse assunto, pois a ideia de reencarnação já é conhecida desde a antiguidade mais remota. No início da década de 1990, uma inglesa chamada Jane Cockell revelou suas lembranças de vidas passadas em um livro cujo título é Yesterday Children. Em português, ganhou o nome de Minha Vida em Outra Vida e no ano de 2000 deu origem a um filme, para quem até viu, assistiu esse filme, que é uma adaptação norte-americana para a história do livro. Ela teria vivido lá na Irlanda e sofrido assim maus tratos do seu antigo marido, eh, impelida pela curiosidade de entender o que se passava em seus sonhos recorrentes, ela procurou concatenar as informações de forma a viajar para a Irlanda e procurar onde teria sido sua casa, né, e procurou seus filhos, mesmo idosos, ainda poderiam estar vivos. Ian Stevenson, pesquisador, né, ele esmiuçou vários casos que sugerem reencarnação em diferentes continentes, até no Brasil. Os relatos são muito parecidos, nos quais as crianças se lembram de acontecimentos e não são capazes de explicar, por serem muito pequenas. São relatos repetitivos, como sonhos recorrentes, ou a nítida lembrança de um acontecimento recente. As facilidades que temos para determinadas tarefas geralmente são interpretadas como aptidões, habilidades, enquanto as nossas limitações são vistas como uma falta de estrutura da nossa parte. Na verdade, somos herdeiros nós mesmos, é importante sempre lembrar isso. Então, as dificuldades e facilidades que revelamos ao longo da nossa atual existência são desdobramentos de todo o conhecimento, toda a experiência acumulada, né, em várias encarnações. Da mesma forma que as enfermidades que enfrentamos na vida atual. Enfermidades, uma série de outras complicações. Tudo são consequências de atos de vidas passadas. Quando observamos vidas anteriores de algumas personalidades muito conhecidas, a gente até consegue exemplificar melhor, compreender melhor certas consequências. Judas renasce como Joana d'Arc. Elias renasce como João Batista, como já falei. Herodes, o grande responsável pela matança das crianças, para tentar alcançar, né, o menino Jesus, reencarnou bem mais adiante, várias vidas depois, já renovado como São Vicente de Paulo. Alarico I, rei dos Visigodos, cruel, bárbaro, a seguir renasce de novo como Alarico II, do mesmo povo,
aí já naquela época sendo acometido por lepra, depois renasce como cardeal Richelieu, e mais na frente, já na nossa época, ele renasce como Jesus José Gonçalves, conhecido no meio espírita como o poeta das chagas redentoras, acometido pela lepra. Cambises II, outro rei, né, o rei da Pérsia, também muito cruel, depois de muitas encarnações, renasce no Brasil, na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, como Jerônimo Mendonça Ribeiro, nosso grande gigante deitado que sofreu de ela, esclerose lateral amiotrófica. Jean Paul Marat, uma figura proeminente que lembra da Revolução Francesa, não foi morto pela guilhotina, mas foi assassinado em casa em sua banheira. Marat renasceu no Brasil como Carlos Lacerda e protagonizou grande rivalidade com Getúlio Vargas, inimigos de outras vidas ambos. A rainha francesa Catarina de Médici, mãe do rei Carlos IX, foi uma das responsáveis pela Noite de São Bartolomeu, onde milhares foram assassinados. Ela reencarna como Dona Maria Modesto Cravo, a Dama da Caridade, em Uberaba, no Brasil, e ela auxiliou, fez muita coisa, teve também seus problemas de saúde. Santos Dumont, após seu suicídio, renasce como menino com sérias complicações de saúde, também no Brasil. Isso só para a gente poder entrar nessa questão de exemplificar um pouco mais as enfermidades, os problemas que a gente enfrenta, que é o tema da nossa conversa de hoje. Como lidar com essas enfermidades, com essas complicações, né? Observando a doutrina espírita e Jesus. Então, nós temos que Jesus estava almoçando e lá na casa de Mateus. Foi criticado por estar comendo na mesma mesa que publicanos e pecadores. Logo após ser criticado, ele então respondeu: não são os sãos que precisam de médico. Então Jesus foi criticado e questionado, comer lá com os pecadores, e respondeu dessa forma, mostrando sua missão, que é de socorrer os necessitados espirituais, não importa quem é. Jesus deixou bem claro que o objetivo dele era o de se dirigir àqueles que estavam em erro, mas que reconheciam que estavam em erro. Então, mais importante do que estar em erro é reconhecer que está errando. Todos somos espíritos em tratamento na Terra. Todos precisamos de Jesus, todos estamos doentes. Não há um ser perfeito encarnado no planeta Terra. Então, é necessário o quê? Reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e encarnados em serviço no planeta Terra, ante o volume dos débitos que contraímos em existências passadas, às vezes até nessa própria, somos doentes buscando não sermos mais doentes. O planeta Terra não é apenas uma escola, na verdade, ele também é um grande hospital em que sanamos, buscamos sanar nossos desequilíbrios. Mas só é possível ajudar quem deseja ser ajudado. Você pode chegar para alguém, olha, não faz isso, tá? Que a pessoa às vezes não quer te escutar. Não adianta. Nós aprendemos pela dor, infelizmente, não pelo amor. Então Jesus deixa bem claro que só pode ajudar aqueles que se reconhecem como pecadores e querem ajuda. Ou seja, reconhecem suas faltas e buscam a redenção. Então, para sermos salvos, nós precisamos concordar com o tratamento. E o Espírito de Emmanuel destaca que Jesus deixa claro que, em regra, é importante ressaltar que esse tratamento não é imposto. É claro que há exceções. A palavra-chave para iniciar o tratamento se chama arrependimento. Após se arrepender, os espíritos nos aconselham, então, a seguirmos fazendo o que eles sugerem à vida. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o quê? Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem para melhorar. E aí os espíritos superiores respondem: conhece-te a ti mesmo. Sábios vos disse, Sócrates. Ou seja, eles recomendam que busquemos o autoconhecimento.
Mas afinal de contas, então, o que significa buscar o autoconhecimento? O que significa conhecermos a nós mesmos? Como praticar esse processo de autoconhecimento? Conhecer a si mesmo, gente, significa, primeiro, saber quais são nossas forças. Segundo, quais são nossas virtudes. Terceiro, quais são nossas limitações, ou seja, até onde podemos ir, até onde suportamos, até onde o outro tem papel em nossa vida. Então, o autoconhecimento é o diagnóstico espiritual que aponta nossas enfermidades íntimas, indicando nossas mazelas interiores. Aí sim teremos condições de nos tratar com o Evangelho, com os ensinamentos de Cristo Jesus. Lá no livro Voltei, temos inclusive a história, para quem conhece, do irmão Jacó. E hoje sabemos que o seu verdadeiro nome foi Frederico Figner, grande Frederico Figner, nascido na Tchecoslováquia. Foi imigrante e amigo de Thomas Edison nos Estados Unidos. Depois, ele veio dos Estados Unidos para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, chegando a ser vice-presidente da FEB e, inclusive, fundou a gravadora Odeon. Mesmo assim, logo após seu desencarne, ele se deparou com situações que a consciência dele apontou como vexatória. Ele achou que ele tinha feito muita coisa já, que estava bem, mas quando chegou lá, viu que, né, precisava ter feito mais coisas ainda. E dessa forma, nós temos aqui uma questão interessante que eu falei para vocês, vamos frisar. Então, é preciso termos o autoconhecimento, ou seja, descobrir as enfermidades da alma, não é? Recobrando, que diz a questão 919 do Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. A partir daí, vamos fazer a reforma íntima. Tratamento é o Evangelho de Cristo. Com a reforma íntima, nós vamos adquirindo cada vez mais consciência, ter a noção dos nossos erros. A partir daí, saber o que quer e o que pede a Deus. Não podemos pedir o que queremos, e sim o que precisamos. E aí que está. Como saber o que nós precisamos, né? Então, quando falamos sobre esse processo de depuração do espírito, é importante lembrar tanto da justiça divina quanto da misericórdia divina. A lei divina repousa sobre três pilares. E isso está lá no item 16 do Código Penal da Vida Futura, lá no livro Céu e Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Essas são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Toda falta, toda violação à lei divina produz duas coisas. Primeiro, produz traços, depois, consequências, nossos erros. Se você comete uma falta contra alguém, você deixa traços. E, assim, por conseguinte, consequências, os traços da falta, eles estão em nós. O traço é a marca vibratória da nossa ação. Emanamos essa energia, né, das faltas. É uma identidade, uma impressão digital vibratória. Lá no livro Sexo e Destino, quando o benfeitor Félix analisa um caso de abandono afetivo, ele diz que daqui para frente, tudo que aquela pessoa abandonada cometer de erros na questão afetiva, quem estiver relacionado com esse abandono afetivo, ou seja, o causador, será o responsável. Será tão responsável quanto a pessoa. Então, são as consequências da falta. E hoje em dia, com uma série de questões aí de relacionamentos e tal, complicado. E a grande religião é o outro, né? Então, essas consequências são imprevisíveis para o infrator, para o causador. Portanto, dar conta dos traços em nós, do outro e na comunidade e das consequências do ato, a justiça divina utiliza três fundamentos para isso. Eu já falei até ali no começo. Nós temos aqui que é arrependimento. Primeiro, sempre arrependimento, para depois vir a expiação e a reparação. O arrependimento verdadeiro é quando você muda de fato a mentalidade que gerou a falta. Não é uma coisa de boca, não é desculpa. Então significa mudar a mentalidade, é a famosa metanoia. A reparação é tratar das consequências do ato. A expiação é se colocar na posição que você colocou o outro quando o feriu. É ser colocado no lugar da pessoa que você feriu. Se colocar na posição frágil, na posição de receber ali a ofensa. Bom, aí agora continuando essa questão de erros e suas consequências, né? Como nós temos aqui, vamos
refletir sobre o seguinte: os doentes são convidados à renovação interior. A dor não é castigo, não é karma, repetindo, toda hora falando nisso, mas sim consequência educativa. Inclusive, isso está lá no item 18, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A enfermidade pode ter raízes morais e espirituais, como é pontuado lá no item 34 do capítulo 14 lá da Gênesis. A misericórdia de Deus concede a prova como oportunidade de reajuste. Temos vários exemplos em diversos romances espíritas, psicografado por grandes médios. Nos livros de Chico Xavier, temos muitos casos, mas é interessante a gente destacar aqui a história de Wanda Amaral Pereira, que foi uma costureira e grande médium brasileira, autora de diversos livros psicografados. A penúltima reencarnação de Ivone foi como Leila Vilares de Guzmán, uma jovem espanhola que suicidou-se no Rio Tejo. Ela tinha na época uns 20 e poucos anos. Assim, Ivone trouxe para sua última experiência física o compromisso com o suicídio, então, como Ivone. Cabia a ela, como médium, então, atender a espíritos suicidas, orientando no caminho do equilíbrio da própria consciência, além de aconselhar e escrever livros e artigos que ajudassem os indivíduos a valorizar a vida, fugindo da ideia de autoextermínio. Então, sua tarefa junto aos suicidas, pela primeira vez, inclusive, o espírito de Roberto de Canarlejas, né, que teve um encontro com ela. Foi na cidade mineira de Lavras, lá no ano de 1926, uma das manifestações desse espírito. Apenas 6 dias depois da chegada de Ivânia a essa cidade, ela recebeu um convite para participar de uma reunião de materialização realizada na casa da média Zumbira Teixeira. Ivone, novata, sem conhecer os participantes, sentou numa cadeira e assistiu ao desenrolar da reunião. Primeiramente, materializou o espírito do Dr. Augusto Silva, patrão do espiritismo lá na cidade de Lavras, e em seguida uma filha desencarnada da médium Zulmira. De repente, Ivone viu desenhando ali, materializando na sua frente, a silhueta inconfundível do espírito Roberto. Dela se afastar havia 6 anos, dado o amor obsessivo que lhe devotava. Tomada de profunda emoção, então, Ivone ouviu daquele espírito as seguintes palavras, fortes, palavras que ela não esqueceu durante o correr dos anos. Depois daquele dia, o espírito de Roberto de Canaleiras a acompanharia, juntamente com outros espíritos amigos, na abençoada tarefa que Ivone teve nessa vida de auxílio aos suicidas. Um livro muito famoso e esclarecedor, psicografado por Ivone Pereira, foi Memórias de um Suicida. E é um livro muito interessante, muito bom, e é a história, né, narra a história de 5 espíritos que cometeram suicídio. Um foi João de Azevedo, que não suportou perder tudo no vício do jogo. O outro foi Jerônimo de Araújo, que não suportou uma ruína comercial. O terceiro foi Belarmino de Queiroz, que não suportou a doença, né, tuberculose, e ele era bem materialista. O quarto foi o Mário Sobral, que não suportou uma questão de amor, né? A amante dele o traiu, por aí vai. E o quinto, o mais conhecido, o protagonista do livro, Camilo Cândido Botelho, no livro, que é o protagonista da história. Nessa obra podemos acompanhar toda a história de Camilo, que após o suicídio ocorrido no dia 1º de junho de 1890. Então, lá no livro temos narradas as agruras do Vale dos Suicidas, o amparo da Legião dos Servos de Maria, o processo de reajustes conscienciais de um suicida, o trabalho de socorro, gente, de reajustes conscienciais eh, de um suicida. Então teve e também o trabalho de socorro nos grupos mediúnicos e os estudos e reflexões. Suicídio por amor, por problema financeiro, por problema com orgulho, por problema de vício. Nenhum desses problemas são, né, como sabemos, desconhecidos hoje em dia. Camilo Castelo Branco, que é o protagonista do livro,
Foi um escritor, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor português. Foi o primeiro Visconde de Correia Botelho, título concedido pelo rei Dom Luís. Era uma personalidade na época dele muito famosa. E aí Camilo cometeu suicídio por não suportar a perda da visão progressiva que o deixou cego. A cegueira foi o que o levou a cometer suicídio. Ivone Pereira via o espírito de Camilo desde os seus 12 anos, embora, naquela época, com 12 anos, não sabia de quem se tratava. Saindo do livro agora, temos outra personalidade muito famosa que cometeu suicídio, nosso grande Alberto Santos Dumont, que não suportou ver seu invento, o avião, ser utilizado como arma de guerra. Ele viu seu invento, o avião, servindo para que brasileiros matassem brasileiros. Então, o espírito Adamastor, através do médium Gilson Teixeira Freire, revela no livro Ícaro Redimido a vida de Santo Dumont no plano espiritual, o resgate dele e tudo. A obra narra também o seu resgate do Vale dos Suicidas. A obra Ícaro Redimido compõe uma trilogia junto com o Tabernáculo Eterno e Sede Redentora. Em julho de 1948, Santo Dumont enviou pelo médium Chico Xavier uma oportuna mensagem na qual diz, um certo trecho: não há voo mais divino do que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar, além do que se localiza na própria consciência, quando deliberarmos converter-nos ao bem supremo. Alcancemos corações e pensamentos ao Cristo. O texto na íntegra está publicado lá no livro 30 anos com Chico Xavier. Augusto Cury, para relembrar aqui, o livro Vendedor de Sonhos, diz que uma pessoa não morre quando seu coração deixa de bater, mas quando, de alguma forma, perde seu sentido da vida. E agora já chegamos praticamente aí na parte final. Temos que, com a ajuda da mentora Joana de Ângeles, que mencionou o quanto o materialismo é praticado pela nossa sociedade dias atuais, entendemos que a busca desenfreada pelo prazer, festas, sexo, bebidas, drogas, busca por acúmulo de rique- riqueza, dinheiro, né, até a exaustão do sentido, faz com que a vida fique vazia no sentido existencial. Na leitura do texto inicial de hoje, André Luiz nos aponta que, sabendo todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear da dor, e sim aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. Nós lemos lá em cima do texto. Devemos aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo com o tempo de aplicação dos valores alusivos o quê? À convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada o termômetro da fé. Os doentes são os espíritos em sofrimento moral, o egoísmo, o orgulho, vícios e ignorância. Ou seja, nós, as enfermidades do corpo podem ser reflexo de desequilíbrio emocionais e espirituais. Essas doenças são vistas como consequências de experiências passadas, maus hábitos e escolhas equivocadas. Enfermidades podem se manifestar tanto no corpo físico tanto quanto no campo emocional, com sentimentos de tristeza, angústia, ansiedade, entre outros. A dor, gente, é a grande escola iluminativa da vida. É muito importante conhecer o nosso passado, entender os nossos erros e descobrir como outros tropeçaram e depois venceram os seus erros. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 3:13, 14, que é importante entender olhando para trás, mas também é preciso viver olhando para frente, conhecendo a trajetória de quem hoje é espírito elevado, nos auxilia o entendimento da transformação moral e suas consequências. Um dos maiores estudos já realizados sobre a felicidade, falando um pouquinho, né, de felicidade, né, que as pessoas buscam a felicidade a vida inteira, mas nem sabem o que é, nem como, é, foi o French Study, que durou 80 anos esse estudo e usou 268 estudantes do segundo ano de Harvard.
trouxe diversas novas análises sobre comportamento humano e psicologia. A conclusão do estudo foi que felicidade, ela é o quê? É amor. A felicidade vem do amor que você sente por outras pessoas, a preocupação com as pessoas ao seu redor. Libertam você da amargura, liberta você do sofrimento, liberta das correntes do ego. Então é preciso entender que a vida verdadeira é a espiritual. E o espírito pré-existe ao corpo e sobrevive à morte física, à morte do corpo. Toda enfermidade no corpo, a- a- é, toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação. A enfermidade ligeira é um aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre renovação do caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição, hoje em dia tem muitos, encontrará a paz. O grande amadurecimento do espírito é quando ele pratica a metanoia, como eu já falei, que é a transformação da mentalidade, o verdadeiro arrependimento. O espírito, a Mintas Hayol, no texto Os Ciclos e as Formas do Amor, nos diz que a vida é feita de eternos agora. Quem deitou no passado pode sentir o presente para caminhar no futuro, e é por isso que o ciclo da vida são como os ciclos diários. São sucessivos momentos de dormir, despertar e caminhar. Repetidas oportunidades nos são dadas. Em apenas um único dia, podemos percorrer toda a trajetória da criança ao idoso. E finalizando, Buda nos diz que aqueles que estão livres do pensamentos ruins encontrarão a paz. E assim, gente, chegamos à nossa final aí do nosso estudo de hoje. Vamos então aqui agradecer a oportunidade de estarmos reunidos e podermos conversar, pedindo nossos guias e mentores possam nos auxiliar a trabalhar, a refletir sobre tudo aquilo que conversamos hoje. E assim sendo, pedimos a permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Graças a Deus. Pessoal, agradeço mais uma vez pelo carinho da atenção de vocês. Peço que vocês curtam esse vídeo, os demais vídeos do canal, e indiquem para outras pessoas também. Muito obrigado por essa oportunidade. Até o próximo estudo. Tchau, pessoal.